Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos à gravação de mais um episódio do nosso podcast preferido, X Ideias e Soluções, onde a gente discute problemas da cidade, ideias para melhorar a nossa vida aqui em sociedade e também temos um programa especial aqui dentro, que é a Resenha com Deus, com um convidado mais que especial, com meu amigo Paulo Deus, que todos os meses a gente vai trazer um livro aqui para a gente fazer uma resenha e conversar sobre a mensagem principal desse livro, trazendo um pouco o paralelo para a nossa realidade, aquilo que a gente vive hoje. Então, se você gosta aqui do nosso programa, não se esqueça de se inscrever no canal, de apertar no sininho para você receber as notificações de todos os novos episódios que a gente gravar. E não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário do que você achou aqui da nossa conversa ou do que você achou do livro. O livro está aqui na tela, chama-se A Lei, de Frédéric Bastiat, um francês. Nós vamos falar sobre ele e a mensagem principal desse livro. Paulo, muito obrigado por ter aceitado aqui participar do nosso podcast e fazermos esse programa aqui especialíssimo de resenha de livros para levar mensagem de livros importantes aí para a galera. Uma satisfação estar de volta, Cacheta. Obrigado pelo convite, meu amigo. Valeu. Vamos falar então primeiro quem foi Bastiat. Bastiat foi um filósofo e político francês, nasceu em 1801. Sua vida não foi longa, né? Ele faleceu aos 49 anos em 1850. E um pouco antes de falecer, ele escreveu esse livro que chama-se A Lei, é meio que um compilado de papers que ele ia escrevendo sobre os pensamentos que ele tinha sobre legislação e um pouco antes dele falecer, ele transformou isso nesse livro, que é um livro super atual. Né, Paulo? É isso? O que você pode falar para a gente do Bastiat, antes da gente entrar especificamente no tema do livro? O Bashar, ele foi um fenômeno, né? Eu acho que dá para dizer isso com tranquilidade. Como você bem falou, ele era um francês e, apesar de francês, no momento em que ele viveu, esse momento da vida dele em que ele esteve vivo, foi um momento que aconteceu a Revolução Francesa, os filósofos, né? Expressão específica em francês, se não me engano, filósofos. Eu não falo francês. Mas a Gertrude Himmelfarb, no livro dela Caminhos para a Modernidade, fica inclusive mais uma dica para uma resenha nossa. Magnífico esse livro. Ela usa a expressão filósofos no seu original em francês porque isso dizia muito sobre o espírito da época. E a maior parte desses filósofos da época, os franceses, eles tinham muito a ideia do que a própria Himmelfarb chama de liberalismo francês. Ele é muito específico, ele é muito particular. E ele olha muito para a forma, ele fala muito sobre a forma que os filósofos franceses pensavam. O Bastiat, ele se parecia muito mais com um filósofo barra iluminista britânico-escocês do que com o francês. E da mesma forma, tinha alguns britânicos escoceses que se pareciam mais com os franceses, né? Aí fica já uma instigação para quem acha que iluminismo e liberalismo é uma coisa só, né? Tem uma corrente só. Na verdade, é uma miríade enorme de distinções, particularidades, e o próprio Bastiat representa isso. Então, enquanto estavam todos os pensadores franceses daquela época indo para uma direção, Bastiat apontou para outra. E isso mostra, primeiro, uma grande clareza nas suas ideias, dele entender que tudo aquele caminho que ele estava indo naquela época, que ele estava vivendo, que olhar para trás e falar isso, dá entre aspas fácil. Tá vivendo e falar, esse caminho está errado, isso é dificílimo. E ele é único nesse sentido. Meio que ele estava nadando contra a maré, porque ele era Completamente. formado em economia e meio que um admirador do Adam Smith, né, que tinha também defesa de ideias de liberdade. E na Revolução Francesa, que ele estava vivendo aquilo ali, ele percebeu que os políticos que estavam tocando ali o Estado francês estavam meio que defendendo e querendo implementar ideias socialistas para o novo Estado francês, vamos dizer assim, e que ele via que era um caminho que não era bom.
né? E aí ele acho que ele foi escrevendo esses papers que gerou esse livro A Lei no sentido de contrapor ou combater aquilo que os seus pares estavam defendendo lá para o Estado francês. Eu acho até que ele não teve muito sucesso. Se eu olhar ao longo do tempo assim, infelizmente ele faleceu logo em seguida de ter terminado esse livro. Talvez se ele tivesse vivido mais, talvez as ideias dele tivessem conseguido impregnar mais na sociedade. Mas ele faleceu cedo, né? 49 anos. E esse nome A Lei, Paulo, é meio que é o que ele queria dizer para que serve a lei, né? É meio que um escrito, um texto que ele, na opinião dele, era para que a lei deveria ser utilizada, né? Você pode desenvolver um pouco sobre isso, sobre a gente voltar lá nos direitos naturais, que ele no início do livro, ele remete a isso, aos direitos naturais que existiam antes de qualquer lei, não é isso? Exatamente isso. E é interessante, né, porque você bem destacou corretamente que ele era economista, e aí a gente pensa, poxa, economista, né, tá falando de lei, e eu acho que vale um parênteses aqui, porque naquela época a economia era uma espécie de especialidade do direito. Então, primeiro você se formava em direito, depois você estudava economia. Na minha cabeça, em algum sentido, tem razão, né? Tem uma certa razão nesse ser, né? Essa forma de ser. Em especial quando você olha para o tipo de formação que ele recebeu, que a forma de você enxergar o direito era muito distinta do que se tem hoje. Ela olhava muito para essa questão dos direitos naturais, porque era o momento. E mais ou menos naquela época tinha muito entusiasmo com aquilo que veio ser o positivismo jurídico. E o positivismo jurídico muda completamente a forma de você olhar a lei e entender a lei e, acima de tudo, também o próprio direito. A respeito, então, dessa ideia do naturalismo que você destacou, é uma maneira muito própria de enxergar o direito, que hoje é muito difícil, inclusive, para os profissionais do direito, né? Eu, como formado em direito também, mestrado, pesquisador, né, estava fazendo doutorado até pouco tempo, que tive que trancar, mas não se fala mais sobre o direito como ele era visto. O justnaturalismo, que é a corrente que fala do direito natural, ela é praticamente sepultada hoje, infelizmente. Ainda que diversas correntes, como por exemplo o próprio direito internacional, seja basicamente fundado no justnaturalismo, né, no direito natural. E falando sobre, então, o direito natural, e não dá tempo aqui de falar de justpositivismo, as diferenças, a gente talvez possa falar em algum outro episódio, A mas falando, gente, a gente tinha até comentado de fazer um episódio só disso, lembra? Não sei se você dá lembra para de uma falar outra conversa que a gente teve, tranquilamente. porque isso seria muito importante. Isso seria o direito de primeira geração? Os Não, direitos é antes, tem né? nada a ver. Dentro do direito positivo, do positivismo, você tem o direito de primeira geração, de segunda geração ou dimensão, né? Vai ter autores que falam de formas distintas, tem gente que fala que não, geração é errado porque dá a impressão de que um sobrepõe o outro, é melhor dimensões porque eles convivem ao mesmo tempo. Isso para mim é tudo balela. Eu sou justnaturalista, né? Não acredito no positivismo enquanto tese jurídica. Mas, sim, a gente pode falar sobre isso depois com calma. Agora, falando sobre os direitos naturais, então, que é o que o Bastiat está falando, qual que é a preocupação do direito natural? Existem correntes também de direito natural, né? Não existe só uma. A que ficou mais famosa, eu acho que dá para se dizer assim, é uma espécie de direito natural teológico, né? Que entende em Deus a razão de ser, do direito, da justiça, ahm, a relação entre as pessoas, tudo isso a partir de uma ótica teológica. Ele foi muito, muito forte e é graças a ele, na verdade, que nós temos o direito sendo sistematizado de maneira correta e adequada. Mas, de um jeito ou de outro, surgiram outras vertentes do direito natural, além da teológica. A que o Bastiat está falando aqui é uma espécie de justnaturalismo racional, em termos, entre aspas. Por quê? Porque ele busca não só olhar para uma perspectiva religiosa, e inclusive ele claramente é religioso, ele fala de Deus várias vezes no livro, mas ele claramente também é contrário, em grande medida, a uma espécie de direito, de lei,
natural baseada na religião. Ele deixa isso bem claro em diversas passagens do livro. A perspectiva que ele traz é do direito natural enquanto algo que pode ser deduzido para todas as pessoas de maneira irrefutável e que valha necessariamente para todas as pessoas. Essa perspectiva, ela se baseia, acima de tudo, no direito de legítima defesa. Esse é o direito natural por excelência. E a partir dessa lógica, você desdobra todas as outras leis naturais. Tem muita gente que acha que fala, a lei natural ela não faz sentido porque você precisa escrever a lei de qualquer forma. É uma confusão que se faz com o termo. Juspositivismo é uma corrente do direito que entende que o direito pode ser criado e você pode desenvolver o direito a partir da razão, e aí entra o seu maior expoente, provavelmente, que é Hans Kelsen, né? Que ele fala da teoria pura do direito, que vai seguir por toda essa corrente. Como que se cria a lei, a validade da lei, as consequências, aquele triângulo de Kelsen, né? Existem a Constituição lá em cima, as normas, né, normas constitucionais, acima dela teria a teoria fundamental do direito, as infraconstitucionais, as normas administrativas. Isso é direito juspositivista na veia. Isso é uma balela para o direito natural. Para o direito natural, você precisa respeitar esses princípios em que o direito não pode ser violado por ninguém e que ele precisa ser aplicado radicalmente para todos da mesma forma. E é a partir daí que ele vai distinguir e vai trabalhar. E a primeira definição que ele traz da lei é: a lei é a justiça. A lei é a justiça. Por quê? Porque a partir do momento que a lei ela existe, ela precisa ser garantida. E a forma de garantir a justiça, garantir a lei, é impedindo a injustiça. E isso é feito por meio da justiça. A justiça é a forma de forçar que a lei seja respeitada. Impedir a injustiça em cima desses direitos naturais, Em que é o cima seu desses direitos direito à naturais. vida, à sua liberdade e à propriedade. Então é Isso. meio que baseado nisso. Neste princípio Exatamente. desses direitos naturais que o ser humano tem, à medida que ele está vivo, que ele nasceu, ele automaticamente tem esses direitos, né? Não precisa ter uma Constituição ou uma lei escrita por alguém dizendo que você tem direito à vida. Não, isso aí tá meio que implícito a partir do momento que você foi gerado. E aí ele Só o vem fato de ser ser humano. só o fato de você ser um ser humano. Isso. E aí ele vem que a lei, aí quando as pessoas vão escrever leis, é para promover a justiça e trazer segurança para que esses direitos naturais não sejam violados. Exatamente. Eu acho até que essa é a ideia central do livro. Sim. Ele quer defender isso escrevendo esse livro, e aí ao longo do texto, dos papers que o livro tem, ele vem mostrando e refletindo como a lei vai sendo deturpada ao longo do tempo e acaba se gerando injustiça ao invés de justiça. Você concorda que essa é a mensagem principal do livro? Concordo absolutamente. E a crítica dele, como eu vinha dizendo, ela vai na alma, vai na alma do juspositivismo, que era a corrente que se destacou naquela época. É a ideia de que o Congresso, os parlamentares, eles podem criar leis para moldar as pessoas para que as pessoas ajam de uma forma que eles entendam que é a melhor forma de se agir. Ele é completamente avesso a isso. Porque a lei, segundo o Bashai, tese com a qual eu concordo muito, subscrevo, a lei ela existe para garantir os direitos individuais de cada pessoa e precisa ser igual para todo mundo. E você precisa ter liberdade para viver a sua vida. Liberdade também é um tema central nessa obra, né? A partir do momento que a lei ela surge para te obrigar comportamentos, você está excluindo a liberdade. Você está criando uma série de intervenções desnecessárias estatais e você passa a ter um estado de injustiça no lugar do estado de justiça. Eu até anotei uma frase aqui que ele falou,
que a lei é a organização coletiva do direito individual para proteger a pessoa, a liberdade e a propriedade de forma a reinar entre todos a justiça, né. Só que lá na Revolução Francesa, ou lá na França, nesse período, o lema deles era liberdade, ok, que todos temos que defender, igualdade e fraternidade. E aí as pessoas começam a querer fazer leis para que a sociedade seja de uma forma forçada, vamos dizer assim, ou pelo menos no papel, igual e fraterna. E ele faz uma crítica sobre isso. Não tem como você obrigar alguém a ser fraterno por meio da lei. Isso é uma coisa de uma decisão pessoal do ser humano, né? Da sua educação, da forma como você foi criado, de você ser uma pessoa boa, né? Porque uma pessoa ruim não vai ser fraterna. Concorda com isso, Paulo? Completamente, completamente. É a tentativa de obrigar as pessoas a serem virtuosas, né? Ele cita diversas vezes fugiu, o Robespierre, que fala muito sobre isso, e também o próprio Rousseau. Ambos falam sobre a importância daquilo que seria as virtudes, né? E realmente são importantes, mas você não coloca a virtude por meio de lei, né? Você não pode obrigar as pessoas a serem É, virtuosas. A virtude, ela é um exercício, né? Isso, eu poderia dizer que seria leviano, né? Mas só para ilustrar, eu poderia dizer que esses filósofos sequer leram os antigos, né? Mas obviamente eles leram. A verdade é que eles discordavam. E a gente hoje, olhando em retrospectiva, né? Como eu tinha falado um pouco antes também, olhar em retrospectiva é fácil, mas olhando em retrospectiva a gente vê o quão errados eles estavam, né? E os clássicos corretos. exatamente. E aí, o Estado começa a ser utilizado para expoliar a pessoa. Ele utiliza muito esse termo no livro, né? A expoliação Legalizada. legalizada, né? Que é o que a gente vive hoje quase que por completo, né? De tirar de quem produz para dar para quem não produz, de uma forma fraterna, vamos dizer assim, como se aquilo fosse bom para a sociedade, como se fosse um dever das pessoas fazer isso, né? De igualar todo mundo por meio de leis e por meio da atuação do Estado. Só que a gente viu aí ao longo do tempo que isso não funciona, porque o ser humano tem interesses individuais ou interesses pessoais. E aí, quando você começa a utilizar a lei para criar privilégios, vamos dizer assim, ou tentar igualar a sociedade, né, por meio de benefícios para um em detrimento de outros, ou subsídios para setores específicos em detrimento de outros. Você acaba deturpando a função da lei e aí o negócio vai ficando tão bagunçado que as pessoas começam a enxergar isso e sem ter uma esperança de que vai ser diferente, todo mundo começa a querer ter a sua própria lei, uma lei para benefício próprio ou para o seu próprio setor. E E quando a gente vê o que está acontecendo hoje, esse livro foi escrito em 1850, tem aí 175 anos, você vê que é exatamente isso que está acontecendo. E ele avisava isso no livro, Sim. de que quando você começar a utilizar a lei para tentar corrigir distorções na sociedade, todo mundo vai querer utilizar a lei também para corrigir as suas próprias distorções. E a gente vai criando um caos na sociedade que deturpa completamente o sentido da lei, que é prover justiça, mas aí ela acaba causando só injustiça perante a sociedade. E as pessoas não enxergam isso, isso é que é o mais incrível. Na verdade, a sensação que surge, e seria até interessante tentar investigar por que essa sensação aparece, é de que faltou uma intervenção a mais. Faltou uma lei a mais, que aí vai resolver. E é curioso isso, né? Porque é uma metodologia que é recorrente, né? Ah, eu vou criar uma lei para resolver um problema social, aí eu faço a intervenção, essa intervenção gera outro problema social, aí eu vou criar uma outra lei para resolver esse novo problema que eu criei, e isso vira um ciclo, né?
Isso vira um ciclo de intervenções. E aí as pessoas falam: "Ah, tinha que ter uma lei para isso. O Estado tinha que fazer uma coisa em relação a isso". Ao invés de falar: "Tinha que ter menos uma lei", porque aí você descobre aquele problema. Porque você está tentando resolver um problema, e a partir do momento que você faz essa intervenção, você cria diversos outros problemas. Isso inclusive está no outro livro, né, do Bastiat, O que se vê, o que não se vê. Que enquanto você está intervindo, ele é um pouco mais voltado para a economia, isso é um pouco mais voltado para o direito, né. Enquanto você está intervindo em algo tentando solucionar esse problema, achando que está solucionando esse problema, você é Estado, né, eu quero dizer. Esse Estado está causando uma série de iniquidades, muitas delas que ele sequer sabe que ele está criando. Outros ele até sabe, mas ele entende, né, de forma utilitária, que é um preço a se pagar. Então, por exemplo, quando você está espoliando de alguém para dar para o outro, fala: "Não, é um preço a se pagar para ajudar ali o desvalido", né. Mas, além dessa pessoa que está diretamente afetando, tem uma cadeia de outras pessoas que está afetando também. É incalculável, os incentivos que você está gerando nas pessoas. Então, vira um estado realmente de E, total e, as, desalento. e as pessoas que estão fazendo essas leis vão se lambuzando disso, Opa, porque isso vai dando poder a quem faz a lei, vai dando poder ao Estado, a quem está ali no executivo, vamos dizer assim, e as pessoas vão ficando tão poderosas e o ser humano tem um ego muito grande, né? As pessoas vão tendo um ego muito grande, não vão querendo perder aquele poder que a lei criou para o Estado ou para alguma organização, e aquilo tende a crescer cada vez mais. E, na minha opinião, a gente chegou num ponto, aí trazendo aqui para a nossa realidade de hoje, para o Brasil, nós chegamos num ponto que é quase que irreversível. Porque é mais fácil alguém querer que crie-se uma nova lei, como você bem disse, para corrigir alguma coisa errada que ela está vendo, do que alguém chegar e falar: não, peraí, nós temos lei demais. Vamos dar uma enxugada, vamos fazer uma revisão aqui, vamos dar uma enxugada no que está atrapalhando a gente ir para frente e eliminar a lei, é, é, revogar a lei. Porque a gente vê nos próprios políticos de hoje, Paulo, o pessoal fica comemorando, acaba o ano, aprovei não sei quantas leis. exatamente. Meu mandato foi efetivo, aprovei 50 leis aqui em 4 anos. Pô, mas beleza, que leis que você aprovou? Qual leis que você propôs? Outro dia aqui na Câmara Legislativa teve um deputado que propôs uma lei, ainda bem não foi aprovada, de que o Estado deveria bancar os enterros da população LGBT, QIA+Z. Aí você imagina se isso fosse aprovado. Aí vamos fazer aqui uma reflexão dentro de um tema prático. Se o Estado tem que bancar o enterro do, de uma pessoa LGBT, por que ela não tem que bancar o enterro de um heterossexual, por exemplo? São esses problemas, né, da lei, que ela não atende a todos de forma igual, né. Que aí você acaba criando distorções e injustiça perante as pessoas. E aí vem um discurso todo romantizado de que é uma população discriminada, é, não tem acesso às mesmas coisas que a população heterossexual tem. E aí tem vários motivos para isso, e certamente não é a lei, né, a educação das pessoas. E aí você vai criando esse tipo de distorção, e aí o outro vai olhando e vai falando: ah, tá bom, já que é assim, eu vou querer uma lei para mim também. Aí vem dezenas, dezenas, dezenas de leis criando Enterro de benefícios e. indígenas, enterro É, de Enfim, a vai gente vê, embora. eu citei esse ponto, essa lei aqui, que era uma coisa mais gritante, talvez mais fácil da pessoa compreender, mas a gente tem vários outros exemplos aí, de cotas de gênero, cotas raciais, que vão criando distorções para favorecer grupos em detrimento dos outros grupos, né? Como se as pessoas, por pertencerem a grupos diferentes, não tivessem a mesma capacidade do que um grupo que, sei lá, tem uma vida mais resolvida, tem uma vida mais fácil. É a lei discriminatória, né,
A verdade é que, a partir do momento em que a lei deixa de ser enxergada como algo que existe para garantir a individualidade das pessoas, para garantir aqueles direitos universais que todos nós temos, e direito para todos os efeitos precisa ser isso. A ideia de, eu fiz uma lei e eu criei novos direitos. Não existe isso de criar novos direitos. Na verdade, você está criando deveres para alguém, que não é essa pessoa. Essa pessoa está sendo uma favorecida por alguma coisa. Isso não é um direito, é um favorecimento que ela está recebendo, ou na categoria de pessoas, como o exemplo que você citou. E você está criando deveres para alguém que às vezes é definido, às vezes não é definido. A escola da escolha pública da economia fala muito sobre isso. E é o benefício concentrado e o dever difuso, né? Então está difundido na sociedade, né? Você vai cobrar, sei lá, 10 centavos a mais no imposto de cada pessoa. Quem que vai se incomodar com 10 centavos? Ninguém vai brigar, fazer um barulho por causa de 10 centavos. Mas tem uma pessoa lá na ponta que está juntando 10 centavos de milhões de pessoas. Você vai dar um benefício gigantesco para ela. É o tipo de coisa que é fácil de você fazer nesse contexto. É a vitória do positivismo, na verdade, é a derrocada do direito. E temos solução para isso, você acha ou não? A solução que eu vejo é a gente voltar para o justnaturalismo, mas eu não consigo enxergar isso no horizonte. Não mesmo. E eu vejo que isso tá tão. Ele até cita no livro, né, que o Estado é uma grande ficção onde todos tentam viver à custa de todos. Que é o que é sobre isso que a gente está falando aqui, é isso que está acontecendo hoje. Ele já previa isso lá atrás, antes do Estado ter essa proporção que é hoje, né? Tiradentes morreu enforcado por protestar contra o aumento lá do imposto para 20%, né? É. Na coroa portuguesa. Hoje nós temos aí, sei lá, se você pegar tudo que você paga de imposto, deve dar mais ou menos meio a meio, eu acho. Entendeu? Você trabalha um dia para si e um dia para o governo. Oficialmente, se eu não me engano, no Brasil a média está de 36%, mas é a média de imposto direto cobrado em você. Se você for colocar nessa conta o imposto indireto, aquilo que você não está diretamente pagando, mas que de alguma forma impacta na sua renda, tipo, uma matéria-prima que você tem que adquirir, e essa matéria-prima veio imbuída com impostos, eu acho que vai passar de 50%. Pois é. E foi isso que você falou, às vezes você vai aumentando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a pessoa vai vivendo a vida dela, que a vida de todo mundo é uma vida corrida e tal, e você vai deixando. Até que quando você percebe, sua vida está espremida. Você não consegue ter uma qualidade de vida, você não consegue ir em alguns lugares, você não consegue ter sua própria casa, Não consegue porque ter muitos não filhos. consegue ter muitos filhos, que a gente estava conversando aqui antes, né, sobre a geração Z. E aí, cara, você vai mudando a vida de todo mundo para sustentar um Leviatã gigantesco que toma conta de tudo. E observa que isso é uma tendência mundial. Sim, sim, sim. O mundo que foi transformado e adotou como regra o positivismo, em detrimento, né, do justnaturalismo, é um mundo hoje que, globalmente, você vê populações encolhendo. São poucos países em que você tem uma capacidade de reposição daquela população. A maioria esmagadora dos países estão num processo de extinção. Os povos estão num processo de extinção na grande maioria dos países. Em grande medida, porque é praticamente inviável você ter filhos. E quanto mais tempo passa, mais difícil é. Quem está disposto a pagar essa fatura? A pessoa prefere, sei lá, pegar um excesso de dinheiro e fazer uma viagem com seu único filho. Ou talvez não ter filho nenhum e só aproveitar a vida, porque é o que tem para hoje. Isso é um problema muito sério, isso vem tudo nessa carga, né? Mesmo as pessoas que eventualmente são religiosas, né, Sim. e gostariam de constituir uma família e tal, mas ele vai enxergando a vida de uma forma tão difícil, que ela não quer ter um filho para ter uma vida como ela teve, às vezes. E aí você vai ou deixando de ter filhos, ou tendo poucos filhos, para poder proporcionar uma vida melhor do que a que você teve quando você era
mais jovem ou criança, vamos dizer assim. Vai tudo nessa esteira, né? O casa cara, o carro caro, o emprego artifício, e tudo tá por causa de leis que criam obrigações que terceiros têm que pagar. Que, na verdade, ao invés de criar direitos, elas estão criando deveres, né? É. E às vezes isso está até no próprio empreendedor. Geralmente quem Você- carrega é, esse fardo. mas às vezes, essa mentalidade tem, Ah, lógico, sim, sim. boa parte dos empreendedores não. Os caras querem apenas que o Estado deixe eles prosperarem, empreenderem sem atrapalhar. Apenas que o Estado não atrapalhe. Mas às vezes tem setores que querem que o Estado intervenha, porque ele está vendo que o jogo é esse e falou: bom, então eu vou lhe fazer um lobby para intervir para mim. Vou dar um exemplo real aqui que aconteceu comigo aqui, né, esses dias. Almoço aqui perto num restaurante, self-service, simples. Acho que não é R$ 50 o quilo, que é barato. Se você parar para pensar, é um bem razoável o valor. E aí o cara não aceita. Lá no meu trabalho tinha um ticket de alimentação e mudou a bandeira para outro ticket de alimentação. E essa nova bandeira ele não aceita ali no restaurante dele porque tem uma taxa maior. E aí acho que fica ruim para ele. Tudo bem, eu pago deixei de pagar com o meu vale alimentação, eu pago com o meu cartão de crédito. E aí essa semana, esse mês, o governo aprovou uma legislação para regulamentar essa taxa e aí ele travou a taxa para todo mundo. Não só travou a taxa para todo mundo, como obrigou que as máquinas, essas maquininhas de cartão, aceitem toda e qualquer bandeira, entendeu? E o dono do negócio, eu estava conversando com ele sobre isso, né? Que eu falei, poxa, não aceita meu ticket mais e tal. Brincando, vou ter que comer em outro restaurante. Não se preocupa não, que agora o governo Resolveu. resolveu esse problema, agora eu vou poder aceitar todos os cartões e tal. E aí vai ficar bom para todo mundo, porque esse pessoal ganha muito dinheiro. O cara nem sabe se o cara ganha muito dinheiro, né? Esse é o ponto. Ele pode estar achando a taxa cara, ok. E na liberdade dele, Ele não ele aceitava. não aceitava. Ou ele poderia aceitar e aumentar o preço do quilo. Não sei se ele fez essa conta, se era melhor. Porque eu estava indo lá, beleza, eu pago no cartão aqui e uso meu ticket em outro lugar. Mas tem gente que não come ali por causa disso. Se o cara só pode almoçar com o ticket de alimentação, ele vai trocar, ele vai deixar de ir ali para ir em outro que aceita. Mas só para você, estou dando esse exemplo aqui, né, sem entrar em muitos detalhes, mas só para você ver a mentalidade. E aí eu fiquei até brincando aqui com o meu amigo, eu falei, cara, agora imagina, ele tá achando bom, né? Porque não é a empresa dele, é a É, empresa de outro. Mas vamos só supor, não que isso vá acontecer, acho que jamais aconteceria. Mas vamos supor que o governo tabele o preço do quilo do restaurante self-service. aí vai ficar bom pra mim, pô. Vou poder comer em qualquer lugar. Porque eu tô achando caro É, alguns restaurantes. vou O poder governo comer em podia qualquer jogar lugar. esse, sei lá, R$ 30 o quilo, eu ia ficar muito mais feliz, eu ia pagar menos para me alimentar. Certeza. Então, quando isso exemplifica muito bem o que o Bastiat quis passar na mensagem desse livro, né? De quando um vai lá e arruma na lei um benefício para si próprio, todos os outros, vendo que aquele é um modus operandi, vão também se organizar para ir. E aí a gente tem milhares de exemplos aí de subsídios, até para grandes setores, em detrimento de outros setores. Aí todo mundo fica brigando entre si para ver quem ganha mais. Quando ao certo era não ter subsídio para ninguém, Exato. né? Ninguém. E ter um imposto baixo para que o Estado pudesse fazer a sua função lá principal, que é proteger o direito natural das pessoas. Exatamente. E o Bastiat fala exatamente isso. Exatamente isso. Ele fala: olha, não cabe ao governo ficar se imiscuindo no dia a dia das pessoas. Não cabe ao governo querer dizer como eu devo me portar. Não cabe ao governo dizer que religião eu devo ter. O papel do governo é garantir
que a lei é cumprida. E quando ele fala lei aqui, ele está falando especificamente da lei natural. Ele não está falando da lei positiva, positiva, justo positivista. Está falando da lei natural. Eu acho que vale até um parênteses, espero que isso não fique mais confuso, mas Hayek tem uma preocupação muito grande com essa tecnologia e, bom, não é ele que cria essa doutrina, ele puxa de outros pensadores, mas ele distingue terminologicamente, para que não surja uma confusão aí, lei de legislação. Para o Hayek, a lei é a lei que seria, em termos, a lei natural. Isso é lei. Legislação é aquilo que é criado pelo governo para coordenar a sociedade. Ele faz a distinção, não é uma distinção mainstream, vamos dizer assim, né, no direito, mas para mim é brilhante, porque ela coloca as coisas no seu devido lugar, e eu, como gosto muito de conceitos, eu acho que faz muito sentido essa forma de dizer. Então, traduzindo para essa nomenclatura que o Hayek usa, o que ele está dizendo em relação ao que o Bastiat diz é: governo, você deve se preocupar em forçar a aplicação da lei. A legislação é uma questão que você pode até fazer, mas ela tem que ser voltada para você, governo, não para obrigar o privado. Traduzindo, é para limitar a atuação do governo, Isso. para ele não infringir a Ou lei, para o próprio governo não infringir a lei, que são esses direitos e naturais aí. regular a sua própria atividade. Isso. E Exato. quando a gente vê, é completamente ao contrário. É completamente o Se contrário. você pegar a Constituição Cidadã, ela faz, sem querer te desanimar, Paulo, mas ela faz exatamente o contrário. E Justamente, as pessoas né? comemoram. Comemoram, e isso é dramático, absolutamente dramático, porque se você parar para pensar, o motivo de ser de uma Constituição, a Constituição ela é criada desde a sua acepção, da primeira vez que surge algo que pudesse ser, ainda que de forma primitiva ali, uma Constituição, e a gente está falando de uma Carta Magna, né, de 1200, ela surge para limitar o poder do rei. A Constituição americana, que é a primeira Constituição que a gente pode chamar de moderna, ela surge para limitar o poder do Estado. Baseado no que eles sofriam quando era uma colônia Sim, inglesa, né? Porque sim, eles sim, sim. viam o que eles sofriam ali de abusos do rei, vamos dizer assim, e eles falavam, pô, não vamos deixar isso acontecer aqui. Vamos nos libertar disso e vamos fazer uma Constituição para nos proteger para que aquilo não aconteça aqui. Para que o Estado, então, nascente, né, Estado americano, não oprima o seu próprio cidadão. Então, a Constituição é uma lei para regular o Estado. Não é uma lei para obrigar ninguém a fazer nada. Não é uma lei para intervir na atividade privada. A nossa Constituição é o oposto completo disso. A nossa Constituição ela é dirigista, praticamente. Ela está determinando o que todo mundo deve fazer, toda a organização e funcionamento da sociedade. Isso é uma loucura. É difícil até de entrar nesse tema, mas Não, é um pesadelo. É tudo aquilo que o Bastiat está reclamando, está criticando aqui. A nossa Constituição é uma aula sobre o que ele está falando para não fazer. Talvez a gente vai ser cancelado a partir desse ponto, dessa conclusão. Não vejo motivos para isso. Não, imagina. Estamos elucubrando apenas. Aqui a gente tem um ambiente livre para desenvolver as nossas ideias e nossos pensamentos. E aí, para arrematar aqui essa mensagem, ele deixava claro no livro que o que ele estava escrevendo ali era para combater o socialismo, que tem uma filosofia completamente oposta do que ele estava dizendo, do que ele estava defendendo, do que é o correto. E isso foi para o mundo inteiro, né? Muitos estados comemoram, os livros de história comemoram a Revolução Francesa como um negócio disruptivo, que melhorou a vida das pessoas, não sei o quê. Mas, na verdade, eles estavam defendendo ideias socialistas para controlar tudo e todos, e o Bastiat estava ali tentando contrapor a isso. Eu estou dizendo isso porque muita gente acha bonito o socialismo. Se você parar as ideias de fraternidade, de igualdade, mesmo que seja uma igualdade forçada, tem gente que concorda. Não, você tem. O cara é rico,
Então tem que tirar o dinheiro do rico para dar para o pobre, para eles ficarem iguais. Mas não o meu dinheiro. O meu não. Só Porque o você do. não é rico. Eu não sou tão rico quanto eu gostaria. Eu não sou rico, ou não tenho tudo ainda. Então, o meu não. Tira do fulano ali. Tira do Paulo ali. Né? São os famosos socialistas de iPhone. Só para. Queria deixar essa mensagem também para. Eu acho que tudo isso que a gente está conversando aqui, a pessoa já entendeu o que é o livro, né? E a nossa intenção aqui é fazer uma resenha, não com nenhuma obrigação estruturada de uma resenha técnica e tudo, mas só para a gente debater aqui a mensagem principal do livro e dar exemplos reais, né? Para a pessoa compreender, porque eu acho que quando a gente dá exemplo prático aqui de coisas que aconteceram agora, ou no ano passado, ou recentemente, você consegue entender melhor essas ideias, né? E o Brasil vive patinando, economicamente falando, né? Somos o eterno país do futuro, é por causa disso, porque nós aceitamos a implementação de ideias socialistas, né? Porque que é um passo para você estar ali no comunismo, mas as pessoas têm vergonha de dizer que querem ser comunistas, aí fica dizendo que eu não sou socialista, porque socialista é um cara legal, é um Tá cara que quer preocupado com o social. isso, aí põe social no nome de tudo para dizer que agora é justiça social, Ah, como é que é? Agora que tem a COP30 aí, tá justiça ambiental, é. Esse ambientalismo social, tudo tem um social no meio, é tenso. ou para criticar o racismo, não é o racismo estrutural, o racismo ambiental, o racismo climático. Já viu isso? Racismo climático, que é outro tema, né? Outro bom tema. É. Uma coisa que eu acho que é E se importante. você pegar, só um minutinho, Hã? desculpe te interromper. Imagina. Se você pegar o motivo de tudo isso, da justificativa deles, tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui sobre esse livro. Completamente. É. Completamente. E é importante ser dito que você falou e não está errado, né? O que ele também fala no livro, que desde aquela época eles estão tentando, né, com a Revolução Francesa, colocar ideais socialistas. Mas é interessante porque se você olha para os pensadores, os filósofos da época, eles eram iluministas, defendendo um liberalismo. A Sim. bandeira deles era liberalismo. Então não é contraditório e não é contraditório. Por quê? E aí, mais uma vez, eu remeto ao livro da Gertrude Himmelfarb, porque ela fala muito a respeito daquilo que era o iluminismo francês. É o próprio iluminismo francês que dá, por exemplo, o nascimento para aquela a vertente liberal americana. Os liberals americanos, que hoje traduz geralmente como progressistas, Que é a para esquerda fazer americana, sentido, né? que é a esquerda americana, eles bebem dessa fonte. Se você ler Rousseau, que é um iluminista liberal francês, cara, parece que está lendo Marx. Se você tapar o nome do autor e ler o que está escrito ali, praticamente é Marx. Marx, inclusive, eu tenho para mim, eu nunca vi isso em lugar nenhum, tá? Mas lendo Marx, lendo Rousseau, eu tenho para mim que Marx se baseou muito no que Rousseau escreveu para escrever muitas das ideias dele. Eu não tenho dúvida disso. Então, quando se fala isso, quando Bastiat fala que as ideias que ele está tentando implementar é socialismo, quando você fala isso, e quando a gente olha para a nossa realidade hoje, a gente afirma isso, é porque a gente está olhando para o resultado que isso causa. A gente está olhando para a forma que essa legislação ela vem agindo. Qual que é a forma? É a expoliação legalizada. Isso é socialismo na veia. É você obrigar a pessoa a ceder a sua propriedade, o seu bem, fruto do seu trabalho, contra a sua própria vontade, mesmo sem perguntá-la se ela quer ou não, e forçar isso para fazer qualquer coisa que você acha que deve ser feita, em especial se for uma coisa social. Porque na prática o que você está fazendo é uma expoliação. Na prática o que você está falando para a pessoa que foi expoliada é essa propriedade não é sua, ela é coletiva. Ou essa propriedade não está cumprindo a função social dela, né? Coletivo. É. E aí você É socialismo na veia, tabela o valor do aluguel. por exemplo. E aí você acaba com a oferta. Tá aí o prefeito de Nova York, né? Exatamente. O cara lá com as ideias magníficas. Eu tô até curioso de ver a gestão desse cidadão, para ver o que ele vai conseguir transformar
Nova York, porque esse exemplo já tem aí em outros lugares do mundo, né? De pessoas com essas ideias de travar o tabelar o valor de aluguel, que é, cara, é uma loucura. É como se você ignorasse a ciência econômica. O pessoal, você é negacionista. Eu sou negacionista econômico. O cara é um negacionista econômico. Porque a lei da oferta e demanda é muito clara, é fácil de você explicar isso, Eu né? chamo esses caras de terraplanista. Econômico. Isso é terraplanismo puro, cara. Terraplanismo puro, é impressionante. É impressionante. E o mais curioso de tudo, Paulo, e isso é enlouquecedor, pelo menos para mim, às vezes eu acho que eu sou um alienígena, porque as pessoas que acusam o outro de ser terraplanista, né, são as mesmas pessoas que estão defendendo a ideia desse cara. Sim, é impressionante. E eu fico pensando, eu falei, cara, meu Deus, tá dando um nó aqui na cabeça, Eu porque não é gosto dessa, possível. eu gosto dessa expressão terraplanista econômico, porque assim, a lógica é muito igual. O que você pega, as pessoas são terraplanistas mesmo, né, que acham que ou defendem, né? Eu não sei. Lá no fundo eu acho que eles não acreditam nisso, mas enfim. Não, é É, só pra ganhar não audiência. sei. É. Ou audiência, alguma coisa assim, ficar famoso, enfim. As pessoas, teoricamente, elas pegam o quê? Elas pegam teorias muito antigas, antes do heliocentrismo e tudo aquilo, e falam, olha, aquela galera não estava errada, aquela galera estava certa. Inclusive, eles faziam cálculos, eles trazem cálculos matemáticos para, né, provar, entre aspas, né, que a Terra é plana. E se você olha para esses caras que defendem essas propostas econômicas, eles fazem exatamente a mesma coisa. Eles vão pegar teorias econômicas muito antigas que dizem que esse tipo de coisa funciona. E ignoram séculos e séculos, quiçá milênios, de desenvolvimento da teoria econômica e vão olhar, sei lá, para o que o Marx escreveu no Capital, cara. Tem gente que acredita no Capital hoje. Sim, Hoje, sim, sim, sim. século XXI, Uhum. E cinco. defende com unhas e dentes. Cara, eu sei E que eu não é o acho que não é. tema, mas eu queria fazer um adendo aqui. Não, mas é que a gente é livre, cara. Pode falar qualquer Porque, coisa. porque tem gente, os próprios comunistas, eles não param em Marx. Tipo, Marx escreveu o Capital, beleza. Aí depois você tem uma série de pesquisadores que tentam dar seguimento ao que Marx escreveu e comparar isso com aquilo que está sendo escrito, digamos assim, do outro lado da rua, né, com a ciência econômica que está sendo desenvolvida que discorda deles, e eles chegam à conclusão de que eles estão errados. E aí surgem outras correntes econômicas que são filhas do marxismo, mas que falam, ok, Marx está errado, beleza. Então, onde é que a gente consegue? O que a gente consegue fazer? Tem uma corrente que é pouquíssimo conhecida, que essas pessoas que adoram marxismo sequer sabem, porque eles pararam no Marx, que chama socialismo de mercado. É interessantíssimo, está errado também foi refutado, mas é interessantíssimo você ver eles tentando encontrar respostas para o problema que Marx coloca. Fala, ok, o problema está certo, a solução do Marx está errada, o comunismo não tem como dar certo. Eles concordam com isso. Eles concordam com o problema que o Mises traz da impossibilidade de cálculo econômico sobre o socialismo. E aí eles vão tentar encontrar uma resposta para isso, dentro daquela perspectiva marxista. Esses caras estão lendo isso? Não estão. Não estão. Oscar Langer é um dos Não. grandes expoentes dessa corrente, Eles estão socialismo de presos lá mercado. no Estão presos lá Marx. atrás. Não, não consegue se livrar daquilo. É como se a gente aqui estivesse defendendo Adam Smith, que falou um monte de coisa bacana, beleza, mas ele errou pra caramba. Uhum. Adam Smith que é o responsável pela ideia do valor-trabalho, não é o Marx. Marx escreve a teoria dele em cima da teoria do valor-trabalho, que é errada, que faz a teoria marxista ser toda errada. Eu vou ficar aqui defendendo a teoria econômica do Adam Smith, que não faz sentido, porque você se desenvolveu. Aí essa galera faz isso. Por isso que eu chamo de terraplanista econômico. Sim, cara, na sua fala eu lembrei aqui de uma coisa que eu queria falar também, desse controle, né, legislativo, de tudo, de regulamentar tudo, tabelar tudo e tal. E eu fico lembrando das profissões. Quem é a galera que vamos pegar hoje, o cara, a profissão aí mais fácil de você começar ganhando bem? Médico, provavelmente. Médico, você acha que é médico? Começar do zero ganhando bem, acho que é. Tipo assim, você se formou, você entendeu aquilo ali, você vai ganhar um salário bacana. Médico. Pra mim é médico. Não é, eu não acho que seja médico. Qual que você Médico acha? ganha bem, sem dúvida. Só que você vai
Você tem que ficar em residência ali, uns 10 anos ali pra você... Você se formou. Isso, até Não, você... não necessariamente. Pô, você sai ali formado, sem residência, você já sai ganhando bem. Vai se matar no plantão, Isso, mas vai você ganhar sai ganhando bem. Não, bem. mas ok. Mas tem gente que vai ganhar mais que médico no início. Ok. Porque o médico, ele vai ganhar muito depois que ele tiver um nome e tal, uma clínica, foi reconhecido. Quando vai ficar rico. Cara, é a galera da TI, de programação, construção de programas, de aplicativos e tudo. Essa galera ganha bem pra caramba. Essa galera tem um mercado que ganha bem. Aí eu te pergunto, essa profissão tá regulamentada? Não, Analista de dados, nem tem como. programador, tá regulamentada, tá tabelada? Nem tem como. E o cara ganha mais que todo mundo. Que tem ali um engenheiro que se forma tem lá a tabela base lá do salário mínimo dele, e o cara nem consegue ganhar aquilo, porque a empresa não consegue pagar aquilo, aí contrata ele como auxiliar de engenharia. Foi um salário lá embaixo. Só para mostrar, assim, me veio à cabeça isso, de que o que não está regulamentado, você consegue... O que não está tabelado, vamos dizer assim... Na verdade, a ideia, por exemplo, a própria medicina, das grandes proteções que eles têm que possibilita eles saírem com muito salário é uma espécie de reserva de mercado, né? É uma reserva de mercado, que ela protege eles. Eles conseguem começar ganhando bem porque existe uma reserva de mercado. Eles têm muito medo de que essa reserva de mercado seja quebrada e reduza Mas eu acho o que tá ganho de todo mundo, né? eu acho que está sendo quebrado um pouco Devagar. Tá. pela proliferação De de faculdades de medicina. Tá sendo devagarzinho Eu conversei quebrado. aqui com o César Olesk, que estava comentado contigo antes, que ele é candidato aí à presidência do CRO, e uma das reclamações dos dentistas é que tem muito dentista. Igual dos advogados, igual dos Advogado, não, engenheiros. advogado então no Brasil, meu amigo. Você soma os 3 países aí na sequência, tem mais advogados e o Brasil não tem mais. Pois é. E aí, trazendo aqui um pouco para o lado político da coisa, aí você vai lá nos políticos, é o cara da enfermagem, é o político da enfermagem, é o cara da educação, é o cara da medicina. Por que isso? Por que isso acontece, ao invés de ser o cara do cidadão? São os grupos de pressão, né? Porque o cara quer usar a lei, a legislação, a regulamentação para proteger o interesse de determinados grupos. Eu não estou nem dizendo que isso é errado ou não é legítimo. Eu acho que é legítimo. Você vai fazer o quê? Isso. O cara se organizar ali num grupo, eleger uma pessoa para defender aquela categoria. Eu sou Tudo bem, contra a regra do jogo, não sou contra quem joga o jogo, né? A regra tá errada, né? Esse que é o problema. Isso, a regra tá errada. Os incentivos estão errados porque eles voltam para que isso aconteça. Entendeu? Para que isso aconteça. E aí, se você não faz parte de um grupo desse, e não conseguir se virar sozinho, você vai ficando para trás. Entendeu? E não tem vaga para todo mundo. No caso aqui de Brasília, por exemplo, Câmara Legislativa, tem 24 cadeiras. Não tem cadeira para todas as profissões. Alguém vai ficar de fora. Ou o fulano vai ter que acumular profissão. É o cara dos enfermeiros, dos médicos e dos dentistas. Que acontece também. Acontece também, mas aí depois começa um brigar contra o outro. Você está favorecendo mais o médico do que o enfermeiro. Enfermeiro tem que ganhar igual médico. Aí você vai começando um negócio. Salário mínimo para enfermeiro. Isso. Piso salarial para enfermeiro. Salário mínimo, piso. Aí você acaba, às vezes até você consegue votar o piso, né? Mas aí o Estado não consegue pagar aquele piso, porque não tem dinheiro. Pro próprio enfermeiro dele. Isso. Cara, é uma insanidade. É isso aqui, ó. Isso. É isso aqui. Tá em 100 páginas, 100 e poucas páginas. Leiam esse livro. Leiam esse livro. Eu acho que a gente tinha que ler esse livro uma vez por ano. Todo mundo tinha que ler esse livro pelo menos uma vez por ano. Paulo, você considera que a gente passou uma mensagem aí do livro? Tenho certeza na nossa conversa que aqui? Sim. Tenho certeza que sim. Eu também acredito que sim. Nosso objetivo aqui é não estender muito também, para não ficar muito pesado aí para quem vai assistir. Te agradeço por ter lido novamente o livro. Eu tinha lido já esse livro, li novamente aqui para a gente conversar e dei mais uma folheada nessa semana aí para recapitular algumas coisas, mas sempre me impressionando da atualidade do texto, né? E como seria importante que todo mundo lesse, né? E tentar refletir por conta própria sobre as coisas, agora falando sério, sobre as coisas que acontecem no nosso país.
porque isso reflete em toda a sociedade, na nossa forma de organização, na nossa forma de ser um país próspero, rico, e isso não está acontecendo. Por que que isso não está acontecendo? Pela forma como nós escolhemos organizar a sociedade e a nossa legislação. E esse livro diz muito sobre isso. Então, você aí que nos assistiu, espero que você tenha gostado. Recomendo fortemente a leitura desse livro e de outras obras do Bastiat, como o Paulo citou aqui, O que se vê, o que não se vê, que também é um livro pequeno e que traz grandes reflexões, grandes insights. A gente pode resenhá-lo aqui no outro episódio. Ótima ideia. Mas antes, Paulo, nós já temos uma solicitação de um telespectador. Estou até me sentindo um apresentador de programa, um telespectador, um cara. Tá ficando grande. Nossa. Mas vamos chegar lá. Quem sabe a gente Nossa, tudo começa pequeno, todo grande empreendimento começa pequeno, né, Paulo? verdade. E nos pediram para ler e resenhar o livro A Abolição do Homem. Eu não li esse livro ainda, você já leu? Algumas vezes. Algumas vezes? Um Então você já está um com a ideia na um cabeça. dos livros mais difíceis que eu já li. Sério? É desse tamanho aqui, ó. Isso, eu vi, eu comprei já. Já tá comprado. É um espetáculo, mas ele é pesado. É, Muito bom, muito muito bom. denso, né? Excelente, muito denso, mas Só pelo excelente título eu recomendação. já imagino mais ou menos o que seja. E tô até curioso para ler e a gente conversar aqui sobre isso. Porque eu acho que esses livros que a gente provavelmente vai ler aqui estão remando contra a maré. Todos. Estão remando. Aliás, eu vi muito de Abolição do Homem aqui também. Agora, nós podemos ler livros e resenhar a favor da maré, para a gente dar a Por nossa que não, opinião. né? Por que não? A gente fala a mensagem do livro e dá a nossa opinião. Indique, Se sugira. você quiser aí que a gente leia e resenhe aqui o Manifesto Comunista, O Capital, né, ou qualquer outro livro. Não, o Capital não. O Capital não, né? Ele é muito grande e ele é muito complexo pra gente. Nossa Senhora. Não, pessoal, vamos aliviar aí. O manifesto dá, o manifesto O dá. manifesto dá, é É pequeno. pro formato do programa, senão fica muito denso. Não. É muito filosófico, dá muito trabalho. Fica chato. Nós vai ter que Fica dividir. chato. Vai ter que dividir em capítulos. É, Capítulo 1. Vamos gravar o aí episódio. vai até mudar o seu público, Cacheta. Melhor não. Ou não, então talvez os haters joguem a gente lá pra Pode cima, ser né? também. Porque hoje precisa ter os haters, Paulo. Onde chegamos, né? Onde chegamos, né? Quando você vê que o pessoal começar a comentar ali criticando, é porque, opa, nós estamos estamos incomodando, o negócio tá ficando bom. Mas é isso, muito obrigado. Se você tiver, nós vamos fazer, o próximo vai ser A Abolição do Homem, porque já nos solicitaram. É um livro que dá pra gente ler, não é tão grande assim. Mas se você quiser indicar algum outro livro pra gente resenhar aqui, fica à vontade de botar aí nos comentários. Não se esqueça de inscrever no canal, apertar o sininho aqui para você receber a notificação de todo episódio que a gente gravar e deixar o seu comentário e o seu like. Muito obrigado pela sua audiência. Paulo, prazer enorme conversar contigo. Você sempre me deixa mais preocupado. Que alegria. Ou mais reflexivo. Obrigado pela oportunidade, meu amigo. É muito bom porque, além de mais preocupado, eu fico mais atento às coisas também do que está acontecendo ao nosso redor, cara. Isso é bom. Obrigado por compartilhar aqui a sua inteligência. Vocês repararam que o Paulo é um cara muito mais preparado que eu, mas eu prometo me preparar sempre melhor aqui para as nossas resenhas. Muito obrigado e até a próxima.